A questão 10 diz o seguinte: uma pessoa em repouso respira 17 vezes por minuto. Isso aqui é bastante importante, muito importante. E cada vez inala 0,6 litros de ar para cada vez que ela respira. Do ar respirado, 1/5 é de oxigênio, 1/5, né? Que será absorvido pelo organismo. Do total de oxigênio que é absorvido pelo organismo, somente 1/5 chega à corrente sanguínea. E a pergunta é: quantos litros de oxigênio entram na corrente sanguínea? Então a gente vai ter que fazer literalmente esse percurso aqui, ó. Ele vai respirar, ele vai inalar o ar. Para cada respirada, ele vai inalar 0,6 litros de ar. Quando o ar entra, do ar respirado, 1/5 é de oxigênio. Então, 1/5 é de oxigênio. Porém, desse 1/5 de oxigênio, apenas 1/5 chega à corrente sanguínea. Então, a gente vai ter que fazer literalmente esse caminho para ver quanto vai sobrar aqui no final. Isso para 1 hora, né? Que é o que a questão pede. Vamos lá, fazer a primeira parte. Vamos primeiro entender quantas vezes ele vai respirar em 1 hora. Se em 1 minuto ele vai respirar 17 vezes, justamente a 1 hora, aqui é 1020, digamos assim, vou botar aqui vezes. Mas o que é que ele diz? Que cada vez, né, para cada vez que a pessoa respira, ela vai inalar 0,6 litros de ar. Então, aqui, ó, a gente multiplica, né? 1.200 vezes 0,6 litros de ar. Porque vai ser exatamente a quantidade de ar que vai entrar no organismo da pessoa. Então, aqui a gente vai ter 612 litros entrando, né, à medida que a pessoa vai respirando. Então, cada vez que ela respira, ela vai inalar 0,6 litros de ar. Se ela vai respirar 1.020 vezes, então 1.020 vezes 0,6, ela vai inalar, ó, 612 litros de ar. Porém, dos 612, apenas 1/5 é de oxigênio. Então, a gente vai fazer essa continha aqui, ó. 612 vezes 1/5, né? Eu vou literalmente pegar a quinta parte disso. Que vai ser igual a 122,4 litros, ok? Então, eu tenho isso aqui de oxigênio. Porém, ele diz que do total de oxigênio, apenas 1/5 chega à corrente sanguínea. E se a pergunta é quantos litros chegam na corrente sanguínea, então eu tenho que fazer justamente uma proporção para esse 1/5, né? Então, eu vou fazer novamente aqui, ó. 1/5 vezes 122,4, que vai ser igual a 24,48 litros. Exatamente, letra D. Então, a quantidade de oxigênio absorvido pela corrente sanguínea vai ser 24,48. Aí, só recapitulando aqui, para quem ficou um pouquinho perdido, ó. A gente viu que ele respira 17 vezes por minuto e a questão pede a 1 hora. Então, a gente viu que se em 1 minuto são 17 vezes, em 1 hora, que são 60 minutos, ele vai respirar 1.020 vezes. Beleza. E cada vez que ele respira, ele vai inalar 0,6 litros de ar. Então, a gente multiplica. Aí você pode perguntar, mas por que multiplica, Isabela? Pensa comigo. Se cada vez que eu respirasse, eu inalasse 1 litro de ar, e se eu respirasse 1.020 vezes, concorda que eu estaria inalando 1.020 litros de ar, porque cada vez que eu respiro, eu inalo 1, não é isso? A mesma coisa, aqui a gente teria multiplicado 1 por 1.020. Nesse caso, a gente multiplicou 0,6 por 1.020. Porém, dessa quantidade que entra, apenas 1/5 é de oxigênio. Então, a gente precisa saber quanto é esse oxigênio. A gente vai fazer essa fraçãozinha, né? Multiplicar. Se é 1/5 de alguma coisa, então lembra que esse de a gente troca por vezes, né? Vai ficar 1/5 vezes essa quantidade, que era 612. Porém, dessa quantidade aqui final, 122,4, apenas 1/5 entra na corrente sanguínea. Por isso que a gente vai fazer novamente essa mesma multiplicação aqui
Sempre fazendo, multiplica o numerador e multiplica o denominador, né? O denominador aqui seria 1, e no final das contas eu teria que dividir 122,4 por 5, que vai dar 24,48.